A vida a gente tende a preencher essas reticências. O que é a vida? É a grande pergunta que nos orienta desde o início, que nós começamos a ter ciência de nós mesmos. Quando eu encontrei Rosa, ela tinha 85 anos, iniciava um processo de senilidade. Ficava ensimesmada, falando sozinha, e a família ficava preocupada com ela. E eu fui conversar com ela, e então ela estava isolada, falando consigo mesma, em solilóquios intermináveis, e de alguma forma me aproximei dela e disse para ela que estava querendo conversar com ela, e ela interrompeu aquela forma de estar e disse: "Você gosta de história?" E começou a me contar uma história. Eu disse: "Gosto." E ela começou a contar a história dela. Quando ela tinha 19 anos, ou não, tinha 15 anos, ela conheceu um rapaz, Narciso, se encantou com ele, se apaixonou por ele, começou a desenvolver uma relação não muito aprovada pelo pai, porque ele era um pouco mais velho do que ela, e de alguma forma a relação se desenvolveu até o ponto em que ele desapareceu. O pai era contra o namoro e ela sempre atribuiu ao pai o fracasso da relação. O pai seria o culpado porque a relação não foi para frente. E ele desapareceu e ela levou um tempo deprimida, chateada com isso. A vida passou. Tempos depois ela conheceu um outro rapaz, casou, tiveram 5 filhos e depois, então, ela não tinha mais... o marido morreu e ela começou a fazer uma reforma na casa. Quer dizer, a história dela, voltando um pouco aí, terminava nesse ponto, numa paixão que ela teve, uma paixão desenfreada e de alguma forma muito forte, que tomou conta da vida dela, a contrariedade do pai e finalmente o desaparecimento do rapaz, que ela atribuía à má vontade do pai e ficou a grande mágoa dela em relação ao impedimento, ou suposto impedimento do pai. A história dela terminava aí. Mas, mais tarde, conversando com a filha dela, ela me complementou isso. Ela casou, tiveram 5 filhos, foram felizes, o marido morreu e, de repente, já com a idade mais avançada, ela começou a entrar num processo involutivo, num processo senil, falando sozinha, isolada, e resolveu fazer uma reforma na casa. Começou uma grande reforma, por problemas financeiros não pôde dar continuidade, a casa interrompeu a reforma, e então ela acentuou a situação senil dela de entrar numa realidade própria. Então, foi quando a família resolveu tomar providências maiores para poder entender o processo que se passava. Nesse ponto, a filha disse: "Mas, doutor, aconteceu uma coisa maior também, incrível. Ela apareceu grávida, aos 85 anos. E eu disse: "Sim, mas como aconteceu isso?" "Não, logicamente uma gravidez psicológica, chamada na medicina de pseudociese. Mas, doutora, a barriga cresceu, ela ficou com a barriga grande e ela estava certa de que estava grávida." E eu concluí que, então, nesse resgate do passado, nesse processo senil que ela estava vivendo, o passado estava voltando de uma forma mais satisfatória. De alguma maneira, ela estava preparando a casa para quando ele voltasse. E ela chegava a admitir isso, que de alguma maneira pudesse acontecer dele voltar, dele retornar. Então, ele não retornou nunca, na verdade, e ela entrou nesse processo em que ela realizava o que ela não realizou. Quer dizer, a vida é o que se faz da vida. De alguma forma, eu lembro de uma peça do Pedro Bloch, chamado Morre um Gato na China, em que o ator principal é um casal, em que ele leva a vida inteira conquistando a mulher. Ele era casado com ela e leva a vida inteira conquistando a mulher e a mulher o desprezando. E quando chega na última cena, em que ele tinha achado um gato na rua e ela resolve dar o gato, e ela então se enjoa definitivamente dele e vai embora. E bate a porta e ele fica sozinho na sala, isso na cena do teatro, né, teatral. E ele olha para o público e diz: "Não, hoje eu vou terminar diferente." Vai para o telefone e diz: "Alô, Dr. Bloch,
escuta, o senhor me permite que hoje eu termine diferente? Só hoje. Ah, tá bom, muito obrigado. Desliga o telefone, volta, e aí a luz acende, toca a campainha, ele abre a porta e ela entra na sala dizendo, ah, eu voltei. E olha, achei esse gatinho na rua, vamos criar? Quer dizer, ele fez o final, o Pedro Bloch, nessa peça magistral, realiza um desejo da humanidade, da vida ser aquilo que a gente quer que ela seja. Mas, de alguma forma, nem sempre nós estamos satisfeitos nisso. Rosa, na senilidade dela, deu um final à vida dela mais satisfatório. Dava um final mais satisfatório. De alguma maneira, ela engravidou, ela tinha alguma coisa concreta daquela relação e ele iria voltar para então serem felizes para sempre, independente da realidade, desprezando a realidade. Freud dizia que que a doença muitas vezes é uma tentativa de construir uma realidade melhor, de mudar essa determinação do que a vida, o que ela é, e não aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Então podemos concluir muitas vezes que a vida é o que ela é, mas de alguma maneira a gente pode contribuir de alguma forma preenchendo essa vida, ou de alguma maneira preenchendo de uma forma satisfatória com criações, com a criatividade, desenvolvendo a própria criatividade, ou desenvolvendo muitas vezes patologicamente. A doença mental muitas vezes é uma tentativa de consertar uma realidade que não foi satisfatória. Mas de qualquer maneira, a vida é.